Uma pessoa está perguntando como é que ela faz para colaborar para que o disco solar de Guatavita, na Colômbia, se ative. Você pode se informar a respeito dos discos solares através dos CDs que já existem. Agora, o seu ser interior é que deve estar com esta tarefa, não você, porque nenhum de nós pode ativar um disco solar. É o ser interior, é o interno, é a parte interna, é que se coliga com a hierarquia planetária, com a hierarquia que lida com os discos solares e que colabora. O que nós podemos dizer para uma pessoa que quer ajudar o planeta, não? É aquilo que alguém escreveu. Vai para o teu coração. Vai para o ponto mais elevado que a tua consciência possa alcançar e mantenha-se lá. Você faz isso. E você fazendo isto, seu ser interior vai pôr você colaborando com aquilo que você tiver que colaborar. Ninguém pode garantir que vai para a Colômbia e cuidar dos discos solares. Isto precisa que seja a tarefa da pessoa e é só o ser interior que sabe qual é a nossa tarefa. Mas aqui diz, vai para o teu coração. Vai para o ponto mais elevado que a tua consciência possa alcançar e mantenha-se lá. Está claro? E uma pessoa diz que o que São João da Cruz propõe é a minha aspiração. Porém pergunto, só é possível viver a proposta de São João da Cruz através de uma vida monástica? Na vida comum não é possível fazer essa experiência? Você leia bem São João da Cruz. Se você lê São João da Cruz, você nem tem ideia de fazer vida comum, não é? Então você não vai fazer a vida comum e seguir São João da Cruz. Porque vida comum não é a vida de ninguém. As pessoas que fazem vida comum não estão fazendo a sua própria vida. Porque a vida comum, a vida normal das pessoas que se instalou no planeta, é a média da necessidade de todo mundo, a média. Então, na vida comum, você não tem campo para um ser muito exigente de evolução, ali é impossível. Como na vida comum, você não tem chance para um delinquente, para um violento. Então, a vida comum é uma média. A vida comum não é nem a direita nem a esquerda. A vida comum não é a vida de ninguém. É a média da vida que se pode levar normalmente, sem grandes alturas e sem grandes despenhadeiros, na superfície do planeta Terra. Então, quando você adere à vida comum, você está aderindo a uma média, não está aderindo à sua vida. Porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua necessidade. Então, quando você entra na vida comum, você entrou numa média, que é suportável para todos. Suportável. E alguns vão ficando cansados dela. E depois, na mesma encarnação, às vezes não conseguem romper com aquilo. Mas então a vida normal não é a vida de ninguém. Eles entram na vida normal e se adaptam ali. Então não são expulsos, não acontece nada, porque aquilo é uma média. É a média que a civilização ou a sociedade encontrou para todo mundo ficar bem. Bem não é ótimo. E bem não é péssimo. É bem. A vida comum é bem. Quando não é mal, né? Então, isso não tem nada a ver com São João da Cruz. Precisa ler direito São João da Cruz. Uma pessoa teve um sonho, e no sonho, um pássaro se transforma numa criança. E ela, no sonho, se sentia responsável por criar aquela criança. É um sonho meio oculto este, não? É um eu superior que gosta de falar através de simbolismo. Então, um pássaro que se transforma em criança
e eu sou responsável por criá-la. Aqui, o pássaro pode estar significando uma ideia que voava e você captou aquela ideia. Você assumiu aquela ideia, uma ideia que voa. Há pessoas que não refletem, que não pensam, que ficam com a mente assim, vagando, então captam ideias. Captam as ideias que voam, que estão por aí. Captam as coisas que estão no mental coletivo. Captam aquilo e fazem daquilo uma sua ideia. É muito comum isto. Então, o pássaro do sonho é esta ideia que voa. Se transforma em criança porque ela pegou aquilo e no pegar ela começou a alimentar. Então nasceu nela uma ideia nova. Diz uma ideia criança porque foi aquilo que ela captou e cultivou. Então nasceu uma criança dentro dela. Se transformou numa criança. E como ela acolheu, alimentou, assumiu, a ponto daquilo tomar vida dentro dela, ela agora é responsável por criá-la. Então agora ela é responsável por aperfeiçoar aquela ideia. Já que ela captou, assumiu uma coisa que não era dela, que estava voando, o pássaro. Mas agora ela já assumiu, ela já incorporou, e agora cabe a ela aperfeiçoá-la. Porque para expulsar uma ideia, precisa um pouco de primeiro raio, né? Precisa ter decisão, precisa ter vontade de fazer isto. Então não é que se a gente colhe uma ideia não pode expulsar, pode. Mas aqui ela já colheu, ela já assumiu, já está lá dentro dela, virou uma criança. Agora ela vai ter que cuidar disto. Vai ter que ver o que ela faz com isto que ela está pensando, com essas ideias que ela colheu. Ela agora tem que cuidar disto. Responsável por criá-la. Nós podemos captar uma ideia e incorporá-la, começar a viver, e não é uma ideia nossa, mas é aquilo que a gente captou. Não é? Muitas coisas também nos ensinam, ideias que nos colocam na cabeça quando a gente é criança, que não tem nada a ver com as nossas ideias verdadeiras. Mas a gente incorpora isso, deixa aquilo crescer, aquilo vai crescendo, e a pessoa fica com um certo temperamento, fica com um certo modo de pensar que não tem nada a ver com ela. Foi uma coisa que ela incorporou, cresceu dentro dela, e agora ela tem que cuidar daquilo. Há pessoas que têm a graça de perceber que tudo aquilo que está encravado nelas não é ela. Mas não é todo mundo que tem essa graça. As pessoas creem que aquilo que elas pensam é ela. O que nós pensamos não somos nós. O que nós pensamos é a nossa mente, é o nosso cérebro, é aquilo que nos introjetaram na consciência. Isso que a gente pensa, que fica pensando. Porque para você realmente saber o que você é, para você realmente saber qual é o seu pensamento interno, você precisa silenciar a mente, não ficar alimentando a criança. Ou alimentando o adulto, porque pode ter ideias muito antigas já que estão lá dentro. Então, você parte do princípio que o que você pensa não é você. Isto dizem todos os instrutores espirituais avançados. Tudo que você pensa não é você. Tudo que você sente humanamente não é você. E tudo que você faz também não é você, antes de você ser guiado. Então, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, não é você. Isto é um princípio. Isto é um princípio de lei para aqueles que querem realmente fazer o caminho. Então, você não... Você quer fazer o caminho? Diga que você não é você, você não é o que você pensa, nem o que você é, nem o que você faz, porque não é mesmo. Essas coisas são fabricadas desde que a gente nasce. E a gente, quando se dá conta, está vivendo uma coisa que não é a nossa vida, está fazendo o que não faria, está pensando o que jamais pensaria, e assim por diante. E existe um instrutor que falava isso que eu estou falando assim um pouco brutalmente, ele falava isto com muito amor. Falava isto com amor extraordinário, chamava-se Maharishi, na Índia. Foi um instrutor de Paul Brunton. E Maharishi dizia, quando iam perguntar para ele, o que eu faço? Como é que eu entro no caminho?
pergunte: que eu sou? Você fica fazendo esta pergunta, assim você entra no caminho. Porque de tanto você perguntar: o que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Você vai ter uma resposta. E de repente você começa a ser o que você é, assim que ele instruía. Então não dava conselhos para ninguém. Porque o que significa dar um conselho? Significa você encaixar numa outra gaveta da vida comum, não é? Você dá um conselho, você encaixou ele numa gaveta, tudo na vida comum. O que você precisa realmente fazer é perguntar o que você é, antes de mais nada. Porque depois, se você começa a saber o que você é, ele nem dizia quem eu sou, ele dizia que eu sou. Queria sair do pessoal mesmo, senão diria quem eu sou. Isso não é pergunta que se faça. Quem eu sou? Você vai entrar na vida de todos. Que eu sou? Aí você começará a ter uma resposta. Então, isto não é um pássaro que você pega, adota e vira você. Isto é bem diferente. Você não está procurando nenhum pássaro. Você está perguntando que eu sou para dentro de você. E aí te vai ser revelado. Mas se você não pergunta que eu sou e aquilo não começa a emergir, você está, como se diz no povo, chovendo no molhado. Porque tanto faz, tudo é gaveta da vida comum. Então você tem que perguntar que eu sou. E tem que ter fé na resposta, tem que procurar esta resposta. Então esse pássaro que se transformou em criança e que você se tornou responsável por ele, agora você pode perguntar que eu sou e pedir forças para jogar essa criança para o universo resolver, não é? Jogar essa criança, jogar você para o universo resolver, porque alguma coisa vai ser feito com esta forma que se materializou até. E você vai buscar quem eu sou. É uma forma de resolver isto. Agora, mesmo que a gente comece a fazer o verdadeiro trabalho, isto é, perguntar o que eu sou, e não o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, se devo entrar aqui, se devo entrar na faculdade, isto tudo é gaveta desse armário da vida comum. Você tem que perguntar o que você é. E claro que você entrando nesta pergunta, você se dedicando a esta pergunta, você vai tendo resposta. Gradualmente, né? Ou se você estiver preparado em todos os seus níveis, o teu eu superior pode te dar até a resposta violenta e de repente. Se você for capaz de mudar tudo, se você for capaz de andar com os pés para cima e a cabeça para baixo, porque é assim, hein? Aí pode ser até que ele diga. Mas se vê que você não vai fazer, se vê que você vai se adaptar, abrir outra gaveta, misturar duas gavetas, aí ele tem muita paciência. E vai esperando que você um dia se decida a ser o que é. Mas para isso a gente teria que começar a renunciar às ideias sobre si mesmo. Nós somos estudantes, somos caminhantes, somos seres que estão aí pelo universo. E temos que encontrar um rumo, temos que encontrar a forma de entrar num rumo. Então, isso não tem nada a ver com a vida comum. Na vida comum você vai ser bancário, você vai ser escritor, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser pai, você vai ser mãe. Isso é a vida comum. O que precisa saber é o que você é. O que você é. E como nós estamos vivendo num tempo já bem limite para a gente resolver as coisas, comece a perguntar isto, não? Nunca perguntou. Comece a perguntar, mas com tanta necessidade de saber o que é, que de repente pode saber rápido, hein? Uma das dificuldades que as pessoas têm para saber o que elas são, elas olham em volta e vê todas as pessoas que gostam delas, as pessoas que elas criaram, as pessoas que fazem parte da entourage dela. Então ela olha em volta e diz: meu Deus, como que eu faço? Eu não posso fazer essas pessoas sofrerem. Isto é um dos argumentos que a mente dá para as pessoas honestas para não serem o que são, porque vão desiludir os outros, vão fazer os outros sofrer. Isto é a desculpa que a mente dá para a pessoa continuar como está. Porque
Um dos maiores bens que você possa fazer para alguém é você ser o que é na frente dela. Mas não ser o que todo mundo é. É você ser na frente dela o que você é. Isto é o maior bem. Porque aí ela vê uma coisa real. E pode desconfiar que ela pode também se descobrir, que ela pode também ser o que ela é. Isto é o maior bem que você pode fazer para uma pessoa. Todo o resto é manter a ilusão. É manter a ilusão. É manter mais uma gavetinha aberta. Veja aqui. Sinto-me oscilando diante da vida, por deixar que problemas familiares, mãe, filhos, parecem sem solução. E eu tenho trabalhado muito esta questão, o desapego. Mesmo assim, sinto-me fraquejar em vários momentos. Você vive o seu processo interior, se volte para dentro, viva o que você está lá dentro, procure o que você está lá dentro para viver o que você é. E não se envolva com a vida de ninguém, porque cada um de nós é responsável pela própria vida. Você não pode ser responsável por vida de ninguém, assim como ninguém é responsável pela sua vida. As pessoas são tão iludidas e vivem tão enganadas que acham que elas são responsáveis pelos outros. E acham que os outros são responsáveis por ela. Veja o grau de engano. Cada um é responsável por si. Cada um é responsável por ser o que é. E você serve a todos e a tudo dentro das suas possibilidades e dentro da sua concepção de serviço. Você serve os outros, mas não é para os outros. Você tem que ser o que você é. E dentro da lei do serviço você vai servir a tudo e a todos. Você vai servir ao planeta, vai servir às pessoas, vai servir aos reinos, você vai servir a Deus. Isso sim você tem que dar conta. Agora, você não tem nada a ver com a vida dos outros. Então, se todas essas pessoas que você cita são aquilo que te impede, não são eles que te impedem, é você que está impedindo. Você é que não se decidiu. E você deve se perguntar por que você não se decide. Porque tudo isto não é razão. Mãe, filho, pai, tudo isso não é razão. Tudo isto não é razão. A razão é você não ter se decidido. Porque se você for o que você é na frente deles, isso vai ser a maior chance que eles vão ter de ter luz sobre a vida. Não que eles tenham que imitar você. Eles têm que ver alguém que é o que é. Isto é uma experiência que, se nós tivéssemos de ver alguém que é o que é, vocês iam ver como vocês iam ter um impulso e iam se elevar. Agora, se envolver com a vida dos outros, isso é uma das maiores gavetas da vida comum. Das gavetas douradas da vida comum. Bem, Teresa de Ávila era outra muito amorosa. Então ela via as pessoas que são esse gaveteiro e dizia, tudo passa, só Deus basta. Pronto. É uma outra forma de dizer isto. Tudo passa, só Deus basta. O que quer dizer só Deus basta? Você olha para dentro, você vai encontrar Deus lá dentro. Você vai encontrar Deus lá dentro e aí basta para você. Isto é o que te basta. Outra forma de dizer isto, não? Para nós. Tudo passa, só Deus basta. Porque há pessoas que, muito iludidas, dizem, quando que isto vai passar? Não tem solução. Tudo passa, se você vai buscar lá dentro. Não tem o que não passe. E como resistir ao desejo por um corpo físico atraente? Mas você fica olhando o corpo das pessoas? Como que você sabe que ele tem um corpo físico atraente? Você fica olhando isso nele? É isso que você olha nos outros, o corpo? Aí você olha e fica dizendo que ele tem um corpo elegante, outro que tem um corpo bonito, outro que tem um corpo feio. É isso que você fica olhando nas pessoas? Mas não perca seu tempo. Você tem que buscar
é ver a pessoa lá dentro, não no corpo. Qualquer corpo serve. Você vai olhar a pessoa lá dentro. Como resistir ao desejo por um corpo físico atraente? Não olhe mais para esse corpo, você olhe dentro da pessoa. Que aí você vai ter chance de saber o que ela realmente é. Ou vai ter chance de saber o que você tem que saber dela, para poder ajudá-la. Só para isso, não que você tenha curiosidade de saber o que ela é. Você vai saber o que ela é para poder ajudá-la corretamente, na lei do serviço. Corpo atraente, você nem vê o corpo. Você não, parece que você está olhando para o corpo, mas não está. Você está olhando lá para dentro. Sei lá como é aquele corpo. Quem lida com o corpo são médicos, veterinários. Não gente que está no caminho olhar para o corpo. Que é isso? Agora, às vezes, você não consegue saber exatamente como ajudar aquela pessoa. E às vezes, olhando para o corpo, olhando assim muito rapidamente, só para entender, não é, um princípio de ajuda ali. Porque às vezes a ajuda começa pelo corpo, não é? Às vezes você vê assim um que está tão mal alimentado e para ele poder se erguer, tem gente que precisa da alimentação, né, para se erguer. Não consegue se erguer se está mal alimentado, se está fraco. Nesses casos você precisa. Mas isso são coisas circunstanciais, porque a pessoa precisa, mas não que o corpo físico atraente, o que é isso? Nós observamos um corpo quando precisamos reconhecer sinais que possam mostrar lados da personalidade, que através do corpo se vê, ou do passado da pessoa. O passado está todo impresso no nosso corpo. O nosso corpo é melhor que uma tipografia. No nosso corpo está escrito todo o nosso passado. Por isso que não tem dois corpos iguais, porque não tem dois passados iguais. Tudo está impresso no teu corpo. E às vezes, você, para ajudar a pessoa numa coisa inútil que ela traga do passado, você olha o corpo e bom, esse corpo deve ter vindo desse passado. Pode te ajudar. Mas não é seguro, não. Não é seguro, porque aí na confecção do corpo entra a lei da hereditariedade, não é? Então você é de um jeito porque a tua bisavó tinha lá uma coisa que passou para você. Então você é assim no corpo. Nós não somos isto, nós não somos essas coisas. Não temos nada a ver com estas coisas. Temos se ficamos aí presos, se ficamos aí iludidos. Mas fora disso, se você precisa, se você vai fazer uma roupa para uma pessoa, você tem que tirar a medida. Então você tem que estar ali cuidando, não é? Você ainda não tem uma intuição assim que olhe assim rápido e faça a roupa direitinho. Não pode. Você tem que aprender, medir tudo, isso tem que lidar. Mas fora disso, você tem que aprender a ver o interior, não o corpo. Então, se um corpo está te atraindo, você faça o que os santos ensinavam. Faça assim, olhe para o outro lado. E trabalhe com a sua mente. Dizer, o que é isso? O que você está olhando? O que é isso? Onde você quer chegar? Pergunta para a mente. Porque nós não somos a mente. Não somos. Você está passando os olhos assim, de repente a sua mente olha assim. E você fica ali, só porque sua mente parou ali. O que é isso? Bom. Uma pessoa diz que desde criança sonho com abismos, com precipícios. E sonho que estou atravessando rios e valas. Depois de muito tempo nos sonhos, eu consigo atravessar e sinto uma diferença muito grande e começo a superar as minhas dificuldades. Então, quando nós sonhamos com abismos, precipícios, atravessar rios e valas, começamos a sonhar com isto, é o corpo astral que está no plano astral vendo coisas que estão se passando com ele. Então o corpo astral está lá no plano astral e fica criando todas essas coisas, abismos, precipícios, valas. Porque no plano astral nós criamos tudo aquilo que pensamos. Então se o seu corpo astral fica vagando,
O que ele pensar aparece na frente dele. Então tudo isto é irreal. Tudo isto é irreal. E uma criança sonha com abismos, precipícios, atravessar rios e valas, isto tudo. Talvez ele não tenha ainda um pensamento que possa criar isto. Mas no plano astral, ele encontrou essas formas que foram criadas por outros. Entendeu? Então, se uma criança sonha com estas coisas, ele pode estar entrando no astral de outros. Ele pode estar entrando naquelas formas astrais que outros criaram. Agora, também podem ser formas astrais que nós criamos na vida anterior. E que as formas astrais que a gente cria formam ligação conosco. Então, se uma criança sonha com abismos, sonha com precipícios, ou ela entrou nas formas de um outro lá no plano astral, ou ela trouxe da vida anterior formas que ela criou e está encontrando agora desde criança. Porque assim ela faz o processo dela rápido, não é? E já cresce instruída por alguma coisa que é dela. Agora, ela diz que nos sonhos ela conseguia atravessar esses abismos, ela conseguia não cair nesses precipícios, no sonho ela conseguia fazer isto. É sinal que ela tinha possibilidade de viver coisas que correspondem a abismos e a precipícios na vida externa. Mas ela resolveu isso tudo no plano astral. No plano astral, ela encontrou os abismos nos quais ela poderia se jogar. Ela encontrou lá no plano astral e resolveu aquilo lá. Porque em alguns sonhos nós resolvemos coisas, não em todos. Mas se você tem uma certa aspiração para viver uma certa coisa real e evolutiva, e você tem no seu karma coisas negativas para viver, você pode viver isso nos sonhos. E nos sonhos você resolve. Isto quando você dá importância para a sua vida de sonhos. Quando você não considera a sua vida de sono como um sono de um animal. Mas você considera o seu período de sono continuação da sua vida de desperto. Então, se você tem respeito pelo seu sono, se você tem respeito por aquilo que acontece enquanto você dorme, aí você pode sim. Muitas coisas que iriam acontecer na vida de desperto se transferem para lá e você resolve ir lá sonhando. Mas aí precisa que a gente não faça como todo mundo, que acha que vai dormir para descansar, para reposar. Você vai dormir para o corpo reposar, para o cérebro reposar. E o corpo reposando e o cérebro reposando, o corpo dormindo e o cérebro dormindo, você vai viver lucidamente durante o sono. E vai trabalhar a noite inteira. E vai viver a noite inteira. Mas para isso a gente precisa considerar o sono um prolongamento da vida de desperto. E quando você diz que acorda, acha que acorda, você saiu de uma forma de vida e entrou em outra. Você saiu da vida no plano astral, ou no plano mental, ou no plano etérico, e entrou na vida física de novo. Mas a vida é a mesma. A vida é a mesma. E se você considera a vida a mesma, todos os níveis, dormindo, acordado, você começa a ficar consciente dentro do sono e não dormir como todo mundo dorme, perdendo aquelas horas preciosas, perdendo literalmente, porque está inconsciente de tudo. Está perdendo horas e horas dessas nossas, quando podia estar vivendo, vivendo conscientemente. Mas para isso nós precisamos virar várias chaves na nossa mente, claro. E precisamos nos sintonizar com outras formas de viver. Enfim, sair da vida comum. Tudo se trata de sair da vida comum. Olha, o que todo mundo faz não é. O que é aquilo que você faz consigo. E que não é igual a ninguém. Não tendo ser desiguais.
Então não tem duas vidas iguais, não tem nada igual. O universo seria não criativo se fizesse duas vidas iguais. Onde está a criatividade do universo? O universo não seria criativo se dois de nós passassem pela mesma coisa. Não existe isto. Não tem duas experiências iguais. E nem você faz a mesma experiência duas vezes, hein? Nunca. Você que acha que todo dia teu é igual. Porque você bate ponto, porque você está numa rotina, então você acha que todos os dias são iguais. Não só não existem dois dias iguais na sua vida, se você sabe ver, cada dia é diferente, como cada momento é diferente também. Nenhum momento se repete. Você que vive como todo mundo e não vê essas coisas. Mas você não tem dois dias iguais na sua vida, não tem dois momentos iguais. E ela diz que, por ela estar vivendo conscientemente esses abismos, esses precipícios e tudo, está havendo uma superação das suas dificuldades. É sinal que ela está vivendo lá do outro lado. Ela está vivendo durante o sono. Continue vivendo. E antes de adormecer, entregue o seu sono ao seu eu superior. Diga, olha, me guie, continue me guiando. Meu corpo vai dormir, mas você continue me guiando. Te entrego o meu sono. Como a pessoa trouxe uma pergunta a respeito de São João da Cruz, não? Aqui tem algo que ele manifestou. Ele diz que nós entramos no caminho espiritual, muitas pessoas entram no caminho espiritual. Só que elas ficam no caminho espiritual e é sempre aquilo. Então ela tem a ilusão que está no caminho. Tem gente que tem a ilusão de estar no caminho, disse São João da Cruz. Tem a ilusão de estar no caminho, porque encontrou ali uma coisa e ficou naquilo. Caminho espiritual, cada passo que você dá é diferente. Ele disse, é fácil permanecer em um bom ponto e não ver a própria luz se apagar. Porque você está com a ideia de que está no caminho, a luz se apagou porque você não praticou o que você sabe. Então você sabe uma série de leis, entra no caminho. Mas se você não vive aquelas leis, você pensa que está no caminho, mas não está. Se você conhece uma lei, conheceu a lei, entrou no caminho, você tem que viver aquela lei. Senão você pensa que está no caminho, mas não está. Você encaixou lá numa lei, aparentemente, mas você não está andando, você não está caminhando. E ele diz que quando as pessoas se encontram em um bom ponto no caminho, geralmente aí elas se acomodam. Geralmente. Porque este caminho vai se abrindo e nós vamos nos transformando. Agora, tem pessoas que dizem, eu vou me transformar até certo ponto. Depois eu já estou no caminho, eu não estou perdido. Ele diz, esse é uma luz apagada. Esse é a própria luz apagada, por falta de fogo. E quando na vida espiritual se deixa levar pelo cômodo sentido de estar vivendo para o bem, sem se perguntar se acaso o bem é outro, esse pensa que está no caminho, não está não. Ele entrou e parou ali. Vocês não conhecem tantas pessoas que se transformam, deixam algumas coisas, né? Assumem outras e caminham. Você está vendo que a pessoa está caminhando, mas de repente ela acha que já está bom, já está numa boa média, pronto. Ele diz, essa gente não está no caminho, eles pensam que estão, mas não estão, o fogo deles apagou.
Vocês veem por que São João da Cruz foi encarcerado, né? A igreja pôs ele numa masmorra. Porque dizer essas coisas para uma religião universal, para todo mundo que tem vida comum, isso tem que pôr numa masmorra uma coisa dessas. Porque se as pessoas se encontram, para que eles querem depois religião? Eles já se encontraram, já encontraram Deus, então puseram ele numa masmorra, com tantas desculpas, mas prenderam. Mas ele não morreu na masmorra, não, ele saiu e ficou pior. Saiu e escreveu coisas. As pessoas pensam que estão no caminho, sem se perguntar se acaso não seria outro o bem delas, porque elas estão muito bem. Elas já se conformaram com a vida, ela não tem mais medo de morrer, ela não se preocupa com o que todo mundo se preocupa, então ela acha que está tudo bem. E aqui ele diz: será que não é outro o bem? Será que o seu bem é o mesmo? O seu bem é o mesmo de um ano atrás? O seu bem hoje é o mesmo bem de ontem? E você se diz no caminho? Porque o bem não é aquilo que você escolheu. Isso ele diz claro. O bem não é aquilo que você escolheu. Que tipo de bem é esse, se for você que escolheu? O que você sabe? O que é o bem e o que não é? Você não conhece suas vidas anteriores. Você não conhece as vidas anteriores dos outros. Você não conhece o seu destino. Como é que você pode saber qual é o bem? Se você está no caminho do bem, você não está contente dia nenhum, nem momento nenhum, porque você sentiu aquele bem, já quer outro. Já quer outro ponto. E o que outrora foi bem, já não serve. E os filhos das tuas ações são hoje a praga da tua lavoura. Aquilo que foi o teu bem e que você mantém porque se acomodou, aquilo é a praga do teu plantio da tua vida, da tua lavoura. Se você está acomodado, aquilo é a praga da tua lavoura. Então, olhem, tome cuidado. Vocês estão se sentindo satisfeitos? Aí tem praga. Tem que eliminar, tem que arrancar isso. Satisfeito com o quê? Você tem que estar no caminho. E no caminho você passa por aquilo que você tem que passar para a sua melhor evolução. Não dizer, não, eu vou entrar no caminho porque aí eu vou ficar calmo, como esses que estão no caminho, que não se preocupam com nada. Então eu quero isso, eu quero entrar no caminho para estar bem. Se você entra no caminho para ver o sofrimento dos outros e para transmutar o sofrimento dos outros, você vai ver o que é bom. E você tem que encontrar o bem naquilo que é o seu caminho. Mas o seu caminho você não conhece, não sabe o que é, e vai trilhando, muitas vezes inconscientemente, porque quis trilhar. Então você foi encontrando. Mas isto não garante que você fique risonho, porque você pode entrar num caminho de ver a necessidade dos outros. Então entrar no caminho é algo que não é brincadeira e não é para todos. A não ser que ele se iluda que está fazendo o caminho, como diz São João da Cruz. Cuida para não se perder ao buscar com os teus olhos o melhor caminho. Porque você pode estar procurando aí qual é o melhor caminho. Cuidado com isso, você vai se perder. Você não vai ver qual é teu caminho. Quem tem que te mostrar seu caminho é um nível teu que te conhece por dentro. Te conhece desde sempre. Esse é que pode te mostrar o caminho. De que vale o melhor caminho se esse caminho não te está levando para Deus? Tem muito caminho aí, tem muito colchão de mola que se diz caminho. Será que aquilo está levando para o único? Caminho é aquilo que leva para o único. Não leva para lugar nenhum desta terra, caminho. Você passa por todas as coisas que tem que passar para chegar no único. Senão, que caminho é este?
E as ilusões, ele diz, quando se tornam sutis, confundem o viajante. Viajante somos nós, né? E como as ilusões confundem os viajantes, nós dizemos: a vigilância é necessária. E a negação do que te satisfaz é a regra de hoje. Tem alguma coisa que está satisfazendo? Negue isto. Fora com isto. Fora com isto. Isto é a regra de ouro. Os abismos atraem com mais força aqueles que se deixam levar pela doçura que agrada os sentidos. Bom, isto vocês veem em coisas bem banais. As pessoas que gostam de comer doce, né? Elas são enganadas pela doçura e não sabem onde vão parar com aquilo. Ficam, para começar, com o cérebro adocicado. E o cérebro adocicado já não admite mais coisas que sejam reais, porque só quer açúcar. Açúcar não material. Só quer consolo. Estar onde se deve estar é a primeira regra. E não saber se está ou não em algum perigo. Porque você pode estar em algum perigo e é muito bom que você esteja em algum perigo. Porque aí você vai tomar mais cuidado. Você vai estar mais atento. Então você tira ele do perigo, acabou. Ele aí acabou. A ilusão espreita e recolhe os distraídos. E um passo em falso pode pôr tudo a perder. A fé e o amor ao único nos levará por caminhos seguros. Então, é a fé e o amor ao superior. Aquilo te põe no caminho seguro. Agora você tome cuidado para não sair, para não desviar. Porque ficar pagiando você o tempo todo, tem algo aí que cabe a você, não? Senão você seria o quê? Vai ter que pagiar você no caminho o tempo todo? Você não sabe caminhar? Você não aprendeu a caminhar? Não tem já consciência do que é para ser? Pelo menos em parte? Porque se você não assume o que é para ser, você vai caminhar como todo mundo caminha. Ora está bem, ora não está, depois está cansado, depois está disposto, depois está contente, depois está alegre, está triste. Essas coisas de todo mundo, a vida comum, a vida normal. Ele diz: a fé e o amor a Deus nos levará por caminhos seguros. Na luz e no perdão, São João da Cruz. Luz e perdão. Isso ajuda bastante. Luz e perdão.